Oi, família, graça e paz. João capítulo 2. Nós vamos ler do 1 ao versículo 11. Vamos lá? Diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estava ali posta 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: Enchei d'água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. A Bíblia diz nos 2 primeiros versículos assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali Maria, mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. Vocês já deve ter uns 4 ou 5 domingos, sei lá, que eu não prego, deve ter um ano que eu não prego aqui na casa. E a última vez que eu preguei, eu estava falando sobre o chamado dos discípulos, e o último, segundo João, foi Natanael, Jesus foi a Galileia, lembram? Jesus foi batizado e foi para a Galileia, e ali achou os seus discípulos. E naqueles dias Jesus estava na Galileia, e ao terceiro dia foi Jesus para Caná da Galileia, porque a sua mãe estava no casamento, foi convidada para o casamento, e Jesus e os seus discípulos também foram chamados para Caná da Galileia. É uma vila que tinha na Galileia, perto de Nazaré. O que é o mais importante para a gente entender, digo com toda certeza, não é sobre o casamento. Não é. E não estou dizendo que a gente não pode usar essa mensagem para falar de casamento, e para falar da alegria que o vinho trouxe ao final da festa, porque no versículo 3, é onde começa a nossa história, vai dizer assim: e faltando vinho, aqui existiu um problema grave. Hoje, nos nossos tempos atuais, é impossível a gente entender de coração como era grave a situação de estar faltando vinho. Hoje, se falta vinho no bar, vão xingar lá o cara lá, porque o pessoal quer encher a cara e ficar bem alegre, bem animado, e todo mundo quer para farra, e como é que pode faltar o vinho, ou a cerveja, ou a cachaça, Como é que pode? O churrasco está lá e acaba a bebida. Pode acabar a carne, pode acabar o salgadinho, pode acabar o bolo, mas a bebida não. Hoje em dia é difícil a gente entender o que de fato estava acontecendo. Mas eu só quero trazer o entendimento para a gente poder entrar no fato do casamento. Um casamento era algo importantíssimo em Israel. Não é a bagunça que é hoje. Não. Tem gente hoje que casa que não fala nem com os pais. Cisma de morar com a pessoa, mete o pé e vai embora. E às vezes não dá nem atenção para os pais. Um casamento era uma questão de honra para os pais, uma questão de honra do noivo para a noiva, era uma questão de honra para toda uma sociedade.
É difícil, às vezes, até a gente compreender como que é isso. Porque a nossa visão de cariocas, de brasileiro, é completamente diferente daquele povo hebreu. Completamente. Mas tudo em Israel tinha um significado muito importante. Praticamente os casamentos duravam 7 dias. As festas das bodas duravam 7 dias. E para a gente poder só fazer uma alusão a Cristo, né? A Bíblia sempre vai falar das bodas do Cordeiro. Vai ser a boda do Cordeiro, né? Vai ser aquele festão, né? Quando o Senhor vai reunir a sua noiva e ele vai sustentar a sua noiva. O casamento era um símbolo de que o noivo podia sustentar a sua casa, a sua família, dar tudo que a sua esposa precisava. Ali já no casamento, naquele momento, se representava isso. E se falta alguma coisa, as pessoas iam olhar e dizer: este moço não tem condição de casar com aquela mulher. Porque se falta o vinho no casamento, vai faltar todo o restante para os outros dias. Ele não tem a condição de sustentar. Por isso que a Bíblia fala das bodas do Cordeiro, porque o Cordeiro tem a condição de sustentar a sua noiva. Então a preocupação de se faltar o vinho era que o noivo ia ficar mal falado. O noivo ia perder a credibilidade diante de seu sogro. O noivo, de repente, poderia perder até a questão do seu casamento. Provavelmente, ainda vou aqui dizer mais, provavelmente ele realmente não tinha condição. Eu não sei, a Bíblia não fala. Porque se faltou o vinho, de repente ele não tinha condição. Ele tentou com a sorte, vai que o pessoal bebe pouco e dá tudo certo. Porque o costume que eles tinham é de dar bastante vinho bom no começo da festa e nos outros dias ia dando um vinho bem inferior, porque o pessoal já estava bem animado, bem tranquilo, já satisfeito com o momento da festa, e no final estaria tudo normal se o pessoal tomasse um Baré-Cola, né? Não fosse mais Coca-Cola, né? Ou então, como é que é o nome daquele refrigerante lá que a Bia trouxe? It, né? Compra o It aí. O pessoal vai tomando a Coca-Cola, It, só tem isso, né? Vamos lá, então bebe. É mais ou menos isso. Só que o It aqui na nossa festa não faz diferença nenhuma, mas o vinho fazia falta. Então, no versículo 3, quando a mãe de Jesus diz para Jesus, não tem vinho, é algo muito sério. A mãe de Jesus não está brincando. Ela não está falando, vai ficar desanimado a festa, as pessoas vão embora, não vão continuar curtindo. Não, o que a mãe de Jesus está fazendo, o que Maria está fazendo, é intercedendo, porque se falta o vinho, falta honra, há desonra, há falatório, e aquele homem ia perder a credibilidade. Entendam. Hoje a gente entende que o nosso sustento é do Senhor. E mesmo que falte alguma coisa, o Senhor supre as nossas necessidades. Faltou, mas Jesus estava ali. Entenda, o que Maria faz, ela faz porque conhecia quem era Jesus. Jesus não era simplesmente o filho de Maria. Maria, ela foi despertada por um anjo. Maria foi visitada, melhor dizendo, por um anjo, para dizer que aquele que estava sendo gerado em seu ventre era santo e era obra do Espírito Santo. Lembram? Vem Gabriel e visita Maria e diz, você está gerando um ente santo, obra do Espírito Santo. Maria entende que Jesus é um ser divino, que Jesus tem uma obra a executar, que Jesus é alguém que vai além do entendimento dos homens. Maria não está fazendo nenhum pedido absurdo. Maria não está pedindo a alguém que é um agricultor, a um vinhadeiro, não sei se é assim que diz, mas alguém que planta uvas para que vá na sua fazenda e traga barris de vinho.
Não, ela entende que aquele homem que está ali, antes de ser filho dela, assim como disse João, ele é antes de mim. Então Maria vem a Jesus. Maria não briga com Jesus, Maria intercede a Jesus. Faltou o vinho. Mas o que me intriga é a resposta de Jesus. Qual foi a resposta de Jesus? Versículo 4. Mulher, que tenho eu contigo? Eu poderia abrir um leque e falar um monte de coisas aqui. Mas Deus é tão bom que bota só o que é necessário a gente entender. Sendo Maria entendida naquilo que lhe aconteceu, que foi revelado a ela, que o ente era santo, que era obra do Espírito Santo, e que ele tinha uma missão, e que o próprio anjo disse que ele seria o salvador do seu povo, ela entende a resposta de Jesus. Porque venhamos e convenhamos, mamães, né? Chega um filho seu. Quem é mãe agora, nesse momento? Né? Se ponha no lugar de Maria. Fulano, a louça está suja. Vira um filho teu e diz: mulher, que tenho eu contigo? O que vai voar na cabeça do menino? Pode falar. Vai voar um sapato, né? Com certeza vai voar um sapato, né? Com certeza. Menino, já fez a lição de casa? Mulher, quem tem eu contigo? Pum, toma-lhe uma vassourada. A resposta de Jesus é de alguém que entende a sua missão e que entende que quem está reclamando entende a missão de quem está lhe respondendo. Entenda, e eu quero trazer agora para nós, qual é a missão da igreja? Clamar. É entender que quem está no lugar e acima de nós é Jesus. E a resposta de Jesus para nós é: o que tenho eu contigo? Porque às vezes a gente acha que a gente tem autoridade sobre Jesus, e quando Jesus nos coloca a gente no nosso lugar dizendo: o que tenho eu contigo? A missão é minha. Estou acima, estou sobre e sou além. Mas Maria não fica triste porque entende, e a igreja deveria entender isso. A igreja não entende que a missão da igreja é ser como Maria, de gerar o Cristo, e de ouvir o Cristo, e de entender que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E que Deus vai nos responder mediante a nossa humilhação, porque o que Maria fez foi se humilhar diante de Jesus. Porque toda mãe tem autoridade de dizer: filho, faz, e o filho tem que fazer, porque o filho tem que honrar a sua mãe. Só que esse que está respondendo é dono do universo. Esses dias eu estava vendo, né, discussão. Eu não gosto de ver debate, detesto ver debate, porque não... Estava até conversando isso com o papai ontem, nós fomos lá, e eu detesto, porque debate, mesmo que alguém esteja falando algo certo, correto, e tem outros falando coisas absurdas, as pessoas vão ouvir, e quem não tem segurança nenhuma, como a palavra, ela é mói, as pessoas não gostam de ouvir, elas preferem fechar os ouvidos e ir para a internet e não ler a Bíblia e não ouvir a palavra de Deus, preferem ouvir os doutores da vida, e a própria Bíblia diz isso, que as pessoas amontoam doutores para si, né, e ficam lá na internet ouvindo as bobeiras das pessoas. Então o que acontece é que a pessoa nunca vai ouvir a simplicidade da palavra de Deus, ela vai ouvir os doutores da vida, os teólogos, psicólogos, filósofos, vai lá para ouvir e fica lá se deleitando em mentiras. E só afagando os seus corações. Mas eu estava vendo esses dias sobre um debate do Eberlin, Marcus Eberlin, que é um criacionista, e um outro evolucionista, que eu não lembro o nome, porque também para mim não faz diferença nenhuma lembrar o nome da pessoa. E eles estavam falando sobre criação e evolução.
né? É muito prático a gente olhar para a palavra de Deus e ver a criação. Para quem não conhece a Deus, é impossível olhar para a Bíblia e ver um Deus criador. Então, o que eles colocam? Eles colocam o tempo como fator principal para a criação. Fica as moléculas batendo, e bilhões de anos batendo. Uma hora elas vão se fundindo e vai até virar alguma coisa, né? Uma leprazinha, um vermezinho até virar alguma coisa. Né? Nada mais vira, né? E a desculpa continua a mesma. Daqui a bilhões de anos nós teremos asas, entendeu? Então fica a desculpa de sempre, tá? Mas o Marcos estava falando exatamente. Olha, vocês montaram um microscópio extraordinário e tudo que se vê está pronto. Se olha para o universo e está pronto. Lá onde eles queriam olhar no começo, da luz que vem de lá e de tempos e tempos distantes, eles queriam ver algo que ainda estivesse sendo formado, mas não encontram nada sendo formado, encontram tudo pronto. Será que é difícil entender que Deus é criador e já deixou tudo pronto? E eu comecei a viajar naquilo, porque a gente fala de um Deus que está aqui agora, próximo. Gente, vocês conseguem ver esse preguinho aqui? Consegue ver o preguinho aqui? Imagina, isso tudo é o universo. Isso tudo, finge que a casa é o universo, né? Aqui tudo é o universo. E sabe o que é o preguinho? O planeta Terra. Sabe aonde Deus está? Segurando todo o universo. E Ele também está no preguinho, que é o planeta Terra. Sabe por que Ele fez isso? Para mostrar que a grandeza dEle sustenta até as pequenas coisas. Ao ponto de nascer de mulher. Tem noção do que é isso? Maria entendeu. Quando Jesus disse, o que tenho eu contigo, Jesus está dizendo exatamente isso. Olha quem eu sou. E olha quem você é. Maria é a representação da igreja. A igreja é sustentada, ela é edificada, ela é levada pelo Senhor. Por isso que ela se rende, ela vem, faltou. O meu coração mostra a necessidade para o meu Senhor. O meu coração revela o problema para o meu Senhor. E eu sei que o meu Senhor vai além de tudo o que eu posso imaginar e entender. Porque na sua presença, aquele que cuida de mim, revela quem eu sou. E que diante da sua glória estou completamente distante, mas por causa do seu favor, Ele vem e me abençoa. Porque a resposta de Jesus para Maria é, ainda não é chegada a minha hora, mas diz assim, a continuação, versículo 5, sua mãe disse, parece uma coisa completamente desconecta, né? Completamente fora. O que Jesus disse? Que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Para a gente, na cabeça da gente, eu não vou fazer nada. Se ponha no seu lugar. Não é assim que parece a leitura? Mas não, Maria entendeu. A igreja tem que entender. Quando Deus nos aperta, ou quando Deus fala mais alto conosco, nós paramos e nos humilhamos. E colocamos Ele novamente no lugar dele. O que ela diz, versículo 5. Sua mãe disse ao seu servente, fazei tudo quanto ele vos disser. Esse é o papel da igreja mediante a doenças, esse é o papel da igreja mediante a problemas de casamento, a problemas de enfermidade, a problemas na justiça. Não é, pode deixar que Deus faz, pode deixar que Ele vai resolver. Eu sou um homem de oração e agora vai acontecer, porque o meu Deus vai ouvir a minha voz. Não, se coloca no seu lugar. Jesus tem doença, Jesus tem dor, Jesus está faltando. Jesus, o que eu faço? Olha o meu filho, olha o meu marido.
E a resposta de Jesus: olha quem eu sou e olha quem vocês são. E o que a gente faz? Se rende. Faço a tua vontade. Sou teu servo. Maria diz: olha, não sou eu, é Ele. Maria não está dizendo: pode deixar que Ele vai transformar a água em vinho. Maria não sabia nem o que ele ia fazer. Maria simplesmente apontou o caminho. Entenderam? Está faltando uma coisa. Qual é o caminho? Vem nas 7 semanas de oração. Vem para os 7 passos do sucesso. Vem que a oração forte vai resolver o teu problema. Não! Jesus, Ele pode. Agora o que Ele vai fazer? Obedeça. Porque nós somos servos. Somos filhos, somos cuidados. Estamos diante dele como uma igreja que entende, que se humilha, que se rende. Gente, nós estamos passando por dificuldades tremendas no meio evangélico. Nós estamos passando por perseguições tremendas de crentes contra crentes. Nós estamos passando por situações onde os próprios irmãos que se dizem cristãos estão atacando os crentes. É só lembrar, a história sempre foi assim. Quando Deus divide Israel e faz Israel do norte e o povo de Judá no sul, começa-se uma guerra, porque Jeroboão, o rei que foi posto em Israel, expulsa todos os sacerdotes e levitas do lado do norte. Por que ele faz isso? Para que o povo não saiba adorar, para que o povo não saiba interceder, para que o povo não saiba a lei de Deus, para que o povo não sinta saudade de Deus lá em Jerusalém, onde eles deveriam adorar. Então ele pega aqueles que têm toda a autoridade de ensinar o evangelho, de ensinar a igreja a adorar, ensinar o evangelho, de ensinar as leis, e expulsa todos eles. E aí o que Jeroboão faz? Com uma ideia extraordinária, igual os mestres de hoje em dia, o que eles planejam? Fazem cultos segundo os seus interesses. Ideias que planejam, movimentos para encher, movimentos para agradar, movimentos para atrair, e não para acertar, e não para edificar, e não para ouvir Deus. Diz a palavra de Deus que Jeroboão fez sacerdotes de toda espécie ruim de gente, para que pudessem cultuar ao Deus vivo, ao Senhor da glória, ao eterno, que é tudo isso, e nós apenas um preguinho na mão dele. Dá para entender? E aí, o que acontece com isso? O povo vai se esquecendo da verdade e eles começam a fazer guerra contra aqueles que falam a verdade. É só ler, nós lemos a história dos reis. Chega ao ponto de quando eles estão na Babilônia e começam a voltar, o povo de Samaria começa a querer fazer guerra. Ler a história de Esdras, eles foram lá querer saber por que eles estavam edificando o templo. Por que quer voltar ao culto que era de antes? Não, deixa a gente ajudar vocês. Vamos misturar as coisas. Vamos fazer um culto diferente. Vamos fazer um culto para alegrar todo mundo. Não. Quando a gente vê a vida de Maria, ela se rende aos pés do seu Senhor. Mesmo que ela tenha gerado Jesus, ela entende que Jesus é o Senhor da glória e que Ele tem autoridade de todas as coisas, então ela se submete a dizer: faça-se a tua vontade, obedeçam a Ele. Seja qual for o problema que você tiver na sua casa, seja qual for a situação, as pedras que não podiam sair através de cirurgia, mas tiveram que sair pelo meio natural, e que é dolorido, e eu sei que clamou, e pediu, e quantas orações a gente não faz por outros problemas, mas ainda assim, Ele é dono de todas as coisas, e nos sujeitamos à sua vontade. A igreja de Deus clama a Deus, ouve a Deus e se submete à vontade dele. E ensina as pessoas a obedecer, porque o que Maria diz aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser.
O que nós temos pregado aqui e falado a essa igreja? Não olhem para o pastor, olhem para Jesus. É claro, estejam com um pastor que fale desta mensagem. Senão, não estejam, não fiquem, não parem para perder tempo com um pastor que fala de si. Se o camarada começa a apontar os seus erros, ele não aponta o erro dele, tem alguma coisa errada. Se ele não consegue dizer para vocês, ouçam a Jesus, tem alguma coisa errada. A igreja que ama a Deus, ela ensina os seus filhos a obedecer a Jesus, a se entregar a Jesus, a ouvir a Jesus, a fazer o que Jesus diz. A igreja que ama o Senhor, assim como Maria amava o Senhor, ela não vai dizer outro caminho, ela não vai dizer para você olhar para ela não vai dizer, olhe para os discípulos. Lembra na terça-feira, no nosso estudo, nós estávamos falando de Pedro, Tiago e João, Pedro e João que iam para o templo, né? E eles iam orar. Estava ali um coxo de nascença, pedindo esmola na porta formosa, lembra? E aí o que Pedro e João fez? Mediante ao pedido do mendigo, o que fez? Pode deixar que eu vou te encher de fortuna, pode deixar que eu vou resolver o teu problema, não pode deixar que comigo aqui tudo é solução. Não, eles olham para o coxo e digam, olha para nós. Tipo assim, sou homem igual a você, não tem diferença nenhuma. O que eu vou te dar é muito maior do que dinheiro. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. E o homem anda, e levanta, glorificando a Deus, exaltando a Deus. Aí vem a multidão, o povo. Nossa, caramba, olha o que eles fizeram. Pedro se levanta, está olhando para mim por quê? Por que está olhando para mim? Foi Jesus, aquele que vocês crucificaram. A igreja aponta o Senhor. Todos eles fizeram isso. E é o que nós precisamos fazer. Nós abrimos o nosso coração para revelar, para mostrar o nosso Senhor, o nosso Cristo. A continuação da leitura vai dizer assim, versículo 6, né? E estavam ali postas 6 talhas de pedras para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus, enchei de água essas talhas, e encheram-nas. As talhas, essas talhas de pedra, ela virou um ritual. A igreja precisa entender isso. Tudo que a gente faz, e não pode se tornar um ritual, achando que quando a gente faz, as coisas acontecem. As talhas de pedra com água, era para purificação, mas não era purificação para limpar os seus pecados. É porque eles moravam no deserto. Muitas pessoas vinham de longe. Nós não tínhamos ruas asfaltadas. Não. Não estava lá. Eu acho que eu estou me sentindo já daquela época. Eu vou fazer 50, eu estou começando a achar que eu estou daquela época, meio dinossauro. Mas não tinha água encanada, não tinha nada disso, então estava ali preparadas as águas, ali nas talhas, e quando os viajantes vinham, os vizinhos vinham, ou as pessoas vinham de algum lugar, vinham todas sujas de areia. Já andou no sol lá em Bangu? Sol ardendo, como é que você chega em casa? Tudo grudando, né? Tudo grudando, você imagina no deserto. A gente faz assim e sai o suor e uma gosmazinha preta, né? Imagina no deserto, faz assim, devia sair aquele caminhão de areia, né? Era isso. Então o que eles faziam? Iam lá nas talhas, lavavam suas mãos, lavavam seus pés. Lembra quando Jesus está com Simão? Eu cheguei na tua casa, você não me deu água para lavar as mãos, os pés, e essa mulher lava-me, né? Lembra da história? Então era costume. Mas alguns faziam como se fosse um ritual de purificação, como se eles estivessem arrancando o pecado. E nesse momento, Jesus pega as talhas de pedra inanimadas e manda encher de água. O que é a água? É a palavra. A única coisa que pode libertar alguém dos seus pecados é a palavra, é a água, é a palavra que sai da boca de Deus. Então o que Jesus faz como uma
apresentação, diz: enchei as talhas, encham até a boca. A Bíblia diz, quando Paulo está conversando com Timóteo, diz: pregue a palavra, insista, a tempo e a fora de tempo, em suma, encham as talhas de pedras, pessoas inanimadas, pessoas que não ouvem, não entendem, mas encham elas com a palavra, não é com as suas razões, não é com as suas motivações, não é com as suas ideias, não! Quero, de uma maneira bem clara, dizer o que é um coach e o que é um pastor, de uma maneira bem clara, fácil de entender. Se você está no quartel e você precisa executar uma missão, é necessário que você tenha um coach. O coach vai dizer para você a maneira como você tem que segurar a arma, ele vai dizer para você não temer o perigo, ele vai te incentivar a dizer que nada vai acontecer com ele, porque ele é forte, porque ele tem condição, porque ele foi treinado para aquilo, que ele tem a capacidade, ele se esmerou e ninguém pode atravessá-lo. O coach. Na academia, exatamente. Não esmoreça. Vamos embora, segura o peso, levanta. Está parando por quê? Continua, você pode. Quem disse que você não pode? Se fulano pode, você também pode. Você não é nada diferente dele. Esse é o coach, que veio para a igreja, que vai dizer para você: você pode, você deve, você faz. Você não precisa de ninguém te falar nada. Esquece o teu passado. O mais importante é você. Você precisa se amar. E aí vem Jesus e diz: negue-se a si mesmo. O que tenho eu contigo. Se ponha no seu lugar. Enche as talhas. Porque elas não têm poder algum. São de pedras inanimadas. E a água é água comum. Mas pelo poder da minha palavra, o que acontece com as talhas? Elas de água, elas são cheias de vinho. Há uma transformação. A vida do pastor é apontar o caminho, é mostrar para mim e para você que nós não podemos, mas Ele pode e usa quem quer, como quer, do jeito que quer, a hora que quer. Quando cultuamos a Deus, não cultuamos porque achamos legal, cultuamos porque nos rendemos para que Ele venha e nos encha, para que Ele venha e nos restaure, para que Ele venha e mude aquilo que está em nós, o desespero, a angústia, a decepção, a enfermidade. Então nos rendemos e dizemos: Senhor, está faltando, a despensa está vazia, Senhor, a dor está forte, Senhor, o meu vizinho, Senhor, o meu marido, Senhor. E entenda, Ele é Deus da glória, Ele é Senhor da vida. Hoje Ele não está mais só do lado de fora. Para aqueles que creem, Ele agora está dentro, porque você que ouviu a palavra, foi cheio da palavra, e Ele transformou o que era vazio em algo repleto de alegria e de esperança. A continuação da leitura diz isso. Versículo 8 diz assim: e disse-lhe: tirai agora, levai ao mestre-sala, e levaram. E logo o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os servos que tinham tirado a água. Só abre um parênteses. Quando Jesus diz: não é chegada a minha hora, as manifestações de Jesus eram praticamente feitas em oculto. Poucos sabiam. Jesus não chegou naquela festa e disse: pode deixar que eu vou resolver o problema de vocês. Olha, acabou o vinho, mas noivo, deixa comigo que eu vou resolver o teu problema. O pessoal: caramba, o cara é o cara. Ninguém sabia o que Jesus fez. Não chegou a hora de Jesus. Quem soube da obra
miraculosa foram aqueles que serviam. Ninguém mais sabia. Ninguém mais. A obra que Jesus faz, ela não precisa de que ninguém faça alarde. A gente faz esse costume de alardear, de falar, de botar no jornal, e a gente usa daquilo que Jesus fez muitas das vezes para promover a nossa própria vida. É só você olhar para os artistas de hoje. Jesus faz uma cura na vida deles, no outro dia eles já são pastores. O cara cantava lá no inferno. Ele converteu. Ele continua trazendo o inferno, mas com o nome de gospel agora. Entendeu? Muda e traz a atenção para ele, ao invés de apontar para onde deveria ser apontado. O próprio Jesus mostra isso. Em silêncio fez, em silêncio ficou. E só aqueles a quem realmente deveria ser amostrado ou manifestado o milagre, foi manifestado. Quem sabia? Os servos. Somente os servos. E por causa da obra de Cristo, o poder de Cristo, a continuação da leitura vai dizer assim: chamou o mestre Sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. E aí é um negócio que fica nessa mensagem de hoje só para a gente sem interesse. Porque o interesse, não estou dizendo que não é interessante, para um outro dia, mas o mais importante é o versículo 11. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram. Eu acho lindo isso. Por que Jesus não falou logo que era ele manifestando o seu poder? Já naquele festão, já quantas pessoas não poderiam ali, né? Já, vou seguir o Senhor, mas entendam, crer em Jesus e se alegrar com Jesus são duas coisas completamente diferentes. Lembra, é só a gente lembrar da história, muitos que foram curados, muitos que foram restaurados, muitos estavam dizendo: crucifica-o. Crucifica-o, viram os milagres, viram, demônios saíram, viram, estavam lá gritando: crucificam. Por quê? Porque não creram nele, não creram nele. As coisas que Jesus faz para quem ouve, para quem entende, para quem se submete e se sujeita a ele, assim como Maria entendeu. E por causa da responsabilidade da igreja, aqueles que têm ouvidos vão crer, vão entender, vão seguir a Jesus. Quem é você? Quem sou eu? Nós somos a igreja. Nós somos como Maria. A nossa responsabilidade é dizer: Jesus, está faltando. E tem uma coisa muito mais bonita que Maria fez aí. Assim, eu não vejo, na Bíblia não tem, se eu não me engano, nenhum relato de Maria dizendo assim: resolva um problema que eu estou passando, eu mesmo. Não tem. Você vai ver Maria fugindo para o Egito, você vai ver Maria voltando lá para sua prima Isabel, e tantas outras coisas, mas você não vai ver nada, nenhum relato. Mas você não vê Maria preocupada consigo. Maria está preocupada com outros. Ela está preocupada com um noivo. Essa é a estrutura da igreja. A igreja, mesmo que ela esteja passando por algum problema, ela não está só preocupada com ela está sempre preocupada com o outro, com a vida do próximo, com aquele que precisa. E é assim que a igreja funciona. Por que a gente se reúne para orar? Quando a gente ora por quem? Primeiramente pelos pedidos, por aqueles que precisam. E às vezes está faltando coisa na nossa casa. Mas a igreja que entende, sabe que o Senhor é Senhor da glória, que supre as nossas necessidades e que no momento certo Ele vai agir. Então a igreja tem que ter essa característica dessa mulher extraordinária. Uma mulher que entende o seu posicionamento, que entende o que ela deveria fazer. Ela gerou o Salvador.
mas ela se submeteu ao Salvador. A igreja gera o Salvador. É a representação. Jesus vem sobre nós. Jesus é gerado no nosso coração. E assim é gerado na vida de outros. A igreja gera filhos espirituais. Como Maria. Para quê? Para honrar a Deus, para ouvir a Deus, para fazer com que as pessoas orem, intercedam e levem outras pessoas a conhecer Jesus e creiam nele. Eu queria que nesse momento a gente pudesse entender isso. O nosso papel como cristão, o nosso papel como igreja, o nosso papel como aqueles que amam a Jesus, como uma mãe que ama um filho. É engraçado esse papel, essa coisa que Deus fez, né? Uma mulher gera um filho. Gera um filho para salvar a humanidade. E essa mulher entende que ela é filha desse Deus. E se sujeita a esse Deus. Uma igreja que gera um filho. Ela gera um filho para salvar pessoas. E essa igreja que gera esse filho, sabe que esse filho, ele é o nosso Deus. Entendem isso? Nos sujeitamos à presença dele. Ele, antes de ser o filho da igreja, gerado por Deus em nós, ele é Senhor da igreja, porque ele é antes de nós. Vamos colocar de pé.